Hum. Somos a companhia que cria volume nos cílios e oportunidades nas vidas. Que combate estereótipos com uma mão e o câncer de mama com a outra. Somos a companhia que reconhece o poder dos lábios. Que não se cala contra a violência de gênero e levanta a voz por independência econômica. Somos a companhia que desenvolve produtos de beleza premiados para todos, apoiando milhões de empreendedoras em todo o mundo. Nós somos a Avon, a companhia que há mais de 130 anos acredita na beleza, na inovação, na liberdade e, acima de tudo, nas mulheres. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa discussão sobre a investigação dos homicídios no Brasil. Meu nome é Ludmila Ribeiro, sou professora do Departamento de Sociologia da UFMG e pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP, e vou coordenar os trabalhos da mesa de hoje. Convido, então, os nossos expositores a se juntarem a nós, Dr. Igor Jorge, delegado da Polícia Civil de São Paulo, Dr. Antônio Araújo, delegado da Polícia Civil de São Paulo, e doutora Ana Vitória Almeida, delegada da Polícia Civil do Ceará. Nessa primeira etapa, vamos dar um tempo específico para os palestrantes, para que eles nos apresentem um pouco sobre a experiência de cada um dos seus estados, e depois vamos abrir para o debate, indagando-os sobre os maiores desafios relacionados à investigação de homicídios. Então, por favor, mande a sua pergunta pelo chat, porque a sua participação é muito importante para nós. Boa noite, doutor Igor, boa noite, doutor Antônio, boa noite, doutora Ana, é um prazer tê-los aqui conosco. Boa noite, Ludmila, boa noite, colega Ana Vitória, boa noite, Igor. Né? Tem uma proximidade muito maior aqui em São Paulo pelo trabalho que eles desenvolvem com a tecnologia e em apoio à investigação. Boa noite a todos também, é um prazer muito grande, ainda mais ao lado de um mestre, um grande mestre nosso, o Dr. Antônio Araújo, que nós temos muita admiração e gratidão por ele, doutora Ana Vitória e Ludmila, David, é um prazer muito grande poder participar. Doutora Ana Vitória, o áudio da senhora está desligado. Boa noite a todos. Repito, né, a grande honra que é participar desse debate de tamanha importância, principalmente ao lado desses doutores tão renomados aí, que temos o prazer de nos conhecer melhor nesse debate. Boa noite, Ludmila, faça o seu show. Muito obrigada, doutora Ana. Então, nós vamos começar com a apresentação do doutor Igor, depois vamos seguir para o doutor Antônio e vamos finalizar essa primeira etapa com a doutora Ana. Doutor Igor, a palavra é toda sua. Então,
mais uma vez, uma boa noite. É sempre um prazer poder participar. Não poderia deixar de enaltecer o trabalho que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública presta ao promover esse tipo de debate. Eu vou falar um pouquinho sobre a investigação de homicídios e em conjunto com a chamada investigação criminal tecnológica. Sempre que eu inicio, eu costumo informar o meu site e a partir do meu site temos aí outras redes sociais que o pessoal pode me encontrar. Também alguns livros. E eu achei interessante trazer para o debate uma realidade até pessoal, que é muito interessante, que o meu pai é delegado de polícia também, meus pais são policiais, e eu achei interessante fazer um paralelo entre uma investigação de um crime contra a vida que ele fez em 1980 e uma investigação que ele fez esse ano, já que ele trabalha ainda à frente de uma central de polícia judiciária. Então, em 1980, meu pai era policial, era investigador de polícia, e ele teve teve que investigar uma situação que o indivíduo foi encontrado sem vida em uma linha férrea. E em um período mais recente, ou seja, há alguns meses, também tivemos uma outra investigação de um indivíduo que desapareceu e foi encontrado sem vida em um matagal. E eu considerei interessante apresentar até a portaria feita pelo então delegado, na época, e que meu pai, no caso, era investigador, e a portaria que ele fez agora recentemente enquanto delegado de polícia. E convidar todos os participantes para que a gente possa refletir um pouquinho sobre como era a investigação de homicídio naquela época e como que é a investigação de homicídio hoje. Então, aquele crime ocorrido em 1980, aqui no interior do estado de São Paulo, foi possível identificar a vítima, tiveram muita dificuldade, e o principal objetivo era identificar a vítima, para a partir daí ouvir algumas pessoas, tomar declarações de algumas pessoas, ouvir testemunhas, né, proceder os depoimentos das testemunhas, fazer a coleta das impressões dactiloscópicas daquele cadáver, observar o local, fazer um croquis naquele local, e se resumiria nesse aspecto essa investigação feita há mais ou menos 30 anos. E a investigação de um crime até parecido, nesse ano de 2020, eu escolhi esse crime, foi até interessante que a sentença já foi prolatada e os autores foram condenados. E nesse caso também, a vítima é encontrada sem vida, ela estava desaparecida. No primeiro momento, identificar a vítima, promover as oitivas das pessoas, o local do crime, isso é um ponto importante, né? Principalmente crimes de autoria desconhecida, o local do crime é fundamental, por isso é tão importante a chamada preservação do local do crime. Isso tem que envolver todos os atores da persecução criminal, essa preocupação com essa questão. Foram tomadas impressões dactiloscópicas da vítima e também naquele local. No caso, foi encontrado um copo, foi feita a coleta de material, depois se percebeu, conseguimos coletar DNA, que foi confrontado posteriormente com o investigado. Foi feita a perícia no local do crime, o papel do perito também é muito importante. Além disso, realizou-se o chamado afastamento do sigilo, que envolvia o celular da vítima, que foi subtraído, depois, posteriormente, o celular dos investigados, as redes sociais da vítima, considerando que uma delas foi utilizada por criminosos, o afastamento do sigilo do Google, daquele celular da vítima, o chamado afastamento de sigilo da nuvem, até mesmo para ter a geolocalização daquele telefone. Nesse caso foi muito interessante que o criminoso levou para a casa dele o celular da vítima e a gente conseguiu comprovar que aquele celular da vítima foi para da casa da vítima, onde a vítima foi arrebatada, foi até o matagal, onde a vítima foi encontrada, e depois de algumas horas o celular estava na residência de um dos autores do crime. Posteriormente foi feita a extração dos dados daquele telefone dos criminosos, inclusive recuperando informações que foram apagadas, promovendo também a geolocalização daquele alvo. Então, a geolocalização foi um ponto muito importante. Outro aspecto que muitas vezes é utilizado, muitas vezes existe uma grande massa de dados, nesse caso, nos celulares dos investigados,
um dos celulares foram encontradas diversas conversas. Então, foi utilizado um meio analítico para isso, para fazer análise de vínculos entre eles. Também, a utilização de fontes abertas, o reconhecimento facial, esse também é um ponto muito importante. Nesse caso, não foi utilizado, mas é um aspecto. E quando eu comparo as duas investigações, eu posso dizer que essa investigação mais recente se utilizou desde a investigação criminal tradicional, como também o outro aspecto da investigação, a chamada investigação criminal tecnológica, que envolveu, como está na imagem, um afastamento de sigilo perante redes sociais, obtenção de informações, de imagens que foram apagadas do celular, informações sobre ligações feitas e recebidas daqueles telefones, a análise de vínculos entre aqueles alvos. Então, tudo isso foi muito importante. Hoje existem outros aspectos importantes que podem ser usados na investigação, e dentro disso existe a ideia da chamada investigação criminal tecnológica. Então, o principal ponto em que eu tenho defendido bastante nos últimos anos é a importância de utilizar esse tipo de recurso, de utilizar a investigação criminal tecnológica, que pode ser conceituado como um conjunto de recursos e procedimentos baseados na utilização da tecnologia que possuem o intuito de proporcionar uma maior eficácia da investigação criminal. E sempre que falamos de investigação criminal tecnológica, falamos da importância de utilizar em conjunto com a chamada investigação criminal tradicional, envolvendo muitas vezes equipamentos tecnológicos, equipamentos que permitem a análise de vínculos, a extração de dados de telefones, e todos esses aspectos que foram demonstrados nessa investigação conduzida pelo Dr. Hélio Molina Jorge, meu pai, e que ele aplicou diversos aspectos da chamada investigação criminal tecnológica. Eu penso que um dos pontos mais importantes seria isso, e eu não gostaria de olvidar a importância também da utilização das fontes abertas, da utilização daquelas informações que estão disponíveis nas redes sociais, principalmente, ou em determinado... imagine uma investigação que, durante a investigação, você tem acesso a uma foto e é feita uma análise naquela foto, é possível saber onde aquela foto foi obtida, por exemplo. Então, tudo isso pode ajudar bastante a investigação. Eu creio que a gente já está em cima do tempo, mas queria só falar de 4 livros que tivemos a oportunidade de participar, 2 deles eu coordenei, que nós abordamos essa temática. Então, muito obrigado e é sempre um prazer participar. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Igor. O senhor trouxe, além de uma perspectiva histórica das transformações na investigação de homicídios, aí a partir da comparação entre a trajetória do seu pai e a do senhor, né, e mesmo as atuações atuais da Polícia Civil, algumas questões muito relevantes para o nosso debate, como o papel do perito e a tecnologia. Então, vai ser muito bom ouvi-lo novamente sobre essas 2 questões daqui a pouco. Então, dito isso, passo a palavra para o doutor Antônio. Doutor Antônio, a palavra é toda sua. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, né? Boa noite a todos, né? E é um prazer estar mais uma vez participando aqui do fórum, né? A primeira participação foi em 2015, no Rio de Janeiro, 2017, quando foi aqui em São Paulo, agora novamente aqui, né? Falando por um novo método, né? Nesse período de pandemia, né? Que é esse contato, né? Com os senhores. Eu estou com 28 anos de carreira como delegado. Desses 28 anos, 12 anos eu trabalhei no Departamento de Homicídios, né? 4 anos no primeiro momento, que eu peguei aquela fase tida como fase de ouro no departamento, né? O índice de IDH de homicídios aqui em São Paulo era muito grande. Às vezes, com um dado estatístico, da sexta-feira, às 19 horas, até a segunda-feira, às 7 horas da manhã, dava em média de 60 homicídios aqui na capital. E tivemos também um trabalho, o quê? Os pés de patos, que é aqueles matadores, né, profissionais. Tinha também algo novo, né, o tráfico de entorpecente, né, que estava crescendo, né, era mais o crime patrimonial, o tráfico de entorpecente. E nesse período se fez um projeto e conseguiu diminuir, né, em 10 anos, o índice de homicídios aqui na capital. E não só aqui na capital, teve um projeto também desenvolvido pelo Dr. Orlando Miranda no interior, né, que resultou nessa queda de homicídios.
Nesses 12 anos que nós tivemos trabalhando muito mais tempo na Charlie Leste, que tomava conta da região central, e um pedacinho aqui da Zona Leste, né, da quinta seccional, que a gente fala assim, a Leste 1, nós tivemos casos, né, de repercussão, que trabalhamos com uma área, né, de classe média alta, média, e também um local que tem uma gama de números de favelas, né? Emblematicamente falando, e como assunto também para se tocar na tecnologia, em 2007, em julho de 2007, aqui em São Paulo, nessa época, em maio, junho, sempre tem a passeata gay. Né? E sempre, nunca teve nada, nenhuma comoção, nenhuma agressão que chegasse a conhecimento, né, da população como um todo. E nesse ano especificamente, uma notícia tranquila entre aspas, né? Uma notícia de internet, né? Um francês que teria vindo aqui no Brasil para fazer um tratamento dentário foi morto após a passeata. Ele estava com pessoas num determinado bar, que é frequentado pelo gênero, né? E ele estava acompanhado de outros 3 rapazes, e de repente ocorreu, né, deles estarem conversando, só ouviram só um grito, e esse grito resultou o quê? Um golpe de faca, né, contra esse francês, que dissecou a artéria, né, abdominal, e a morte dele veio rápido, veio em menos de um minuto. Isso, a princípio, estava com a delegacia da base, que é o 78DP, e veio para nós na segunda-feira. E o trabalho foi feito como? A princípio, o trabalho que o homicídio sempre fez, não teve local, a gente costuma fazer a recognição, costuma ter a perícia, mas como ele foi socorrido, essa parte foi praticamente, não ocorreu esse apoio da perícia no primeiro momento, e nem a recognição feita pelo colega que estaria de plantão. Então, nós tivemos que nos debruçar, fazer aquele trabalho de formiguinha, ir para cima, levantar, perguntar aqui, perguntar lá, ficar atento à região, que é uma região frequentada por muitos homossexuais, e, consequentemente, começou uma agressão contra esse grupo, contra esse gênero. Passados 15 dias, teve a morte de um garçom. E que tem a ver a morte do garçom, né, com a morte do Eduardo, do francês. Essa morte também foi em questão de gênero, uma ação racista, porque ele, sendo nordestino, ele foi agredido até a morte. E esse pessoal que agrediu, felizmente, foram presos. Aí nós temos o quê? Comparando os fatos, comparando as datas e o local, nós acabamos pegando a fotografia dos envolvidos. Tinham 3 maiores e um menor. E trouxemos os rapazes que estavam com aquele dia no evento para fazer o reconhecimento. Os maiores ele não reconheceu, nós trouxemos o reconhecimento pessoal, como uma técnica, né, tradicional de investigação, e trouxemos também o menor. O menor demorou mais, que tem que fazer o pedido, ele estava na FEBEM, lá na área do Jardim Arpoador, quando nós acabamos trazendo esse menor. E o detalhe, o homicídio, tudo é detalhe, tudo é importante. O que eles falavam? A risada. Uma risada, digamos assim, sinistra, né? E nessa caminhada de investigação, quando trouxemos o menor, ele mesmo já se rachou no meio, rachar o modo de dizer, ele mesmo automaticamente confessou como fosse um prêmio. Né? Eu estava presente quando da morte do francês. Eu faço parte de um grupo punk, esse grupo que foge, né, dos parâmetros, né? Geralmente o punk ele é anárquico, né? Esse grupo punk já era mais ligado ao quê? Beirava o que pensam os skinheads. E no fugir dessa investigação, ele veio conversando, falando que a pessoa seria um tal de Anthrax, o vulgo dele Anthrax no meio dessa comunidade. Na época nós não tínhamos Facebook, nós tínhamos a Orkut. E jogando esse nome, os investigadores conseguiram levantar e chegar nas fotos, né, do Anthrax, inclusive portando a faca do crime. Aí foi o trabalho de investigação, ele estava condenado, né? Condenado não, está com prisão preventiva para a prática de roubo, que na realidade não foi um roubo, ele e outros, né, integrantes do grupo dele teriam agredido uma pessoa por ele ser nordestino. E ele deixou o celular cair, ele se apoderou do celular. Certo que naquela época
essa vertente tecnológica nós não tínhamos em mão. Mas, a partir daí, conseguimos buscar outras informações e ele estava procurado pela justiça, que ele foi denunciado por roubo e não compareceu na audiência. Mas o Orkut foi fundamental pelas fotos, a arma que ele utilizou, suja de sangue, que ele fez questão de postar junto com o grupo deles, né? Então, isso daí para nós foi emblemático, porque foi, através de um detalhe, uma risada, né? A ferramenta, né, utilizada, né, à época era o Orkut, que hoje não existe mais, né? E foi o trabalho que a gente conseguiu identificar fotograficamente e, no caso, prender o Antrax, né? E a partir dali mudou um pouco a cabeça nossa da investigação, utilizando outros métodos, né, que estão à mão, né, da polícia. E isso daí nos trouxe muito orgulho, conseguimos resolver, esclarecer esse crime. Isso daí, o julgamento dele foi em 2008, 2009, e ele foi condenado a 28 anos de prisão, né, em estado do interior. Outro caso também emblemático que nós tivemos, aí foi o caso de um motorista que foi morto, esquartejado e sem identificação, né, sem as pontas do dedo, sem nada, que através do trabalho dos bancos de dados, né, nós conseguimos, através do CISBO, depois de ter feito a quebra do celular dele, chegar nas autoras, né, que eram 3 prostitutas, que uma delas já se relacionava há muito tempo, há mais de 10 anos. Né. Elas também foram condenadas, uma delas já faleceu, morreu na cadeia. Esse fato aconteceu mais recentemente, em 2014. Essa experiência que a gente traz de homicídio, que é uma investigação multidisciplinar, sempre foi, né? No local do crime, a gente volta àquela prática, ou local que o Igor falou, da preservação, e nós aqui no Brasil não temos a cultura da preservação do local, especificamente temos no que tange homicídio, porque veio a resolução 382 de 99, veio também o interesse, né, e a multiplicação desses fatos, né, para todas as forças de segurança, policial militar que geralmente chega primeiro, ou guarda civil metropolitana aqui em São Paulo, ou municipal, né, que é fundamental a preservação para você chegar ao esclarecimento de homicídio. Tá? Essa daí foi a experiência, fatos sucintos, que foram marcantes, né, e que acho que seria a tônica, né, desses 12 anos que eu tive à frente da Charlie e depois da Chassi. Muito obrigada, doutor Antônio. Acho que o senhor traz aí 2 questões bem importantes para o nosso debate, inclusive nos tempos atuais, em que a gente tem toda a questão sobre a polêmica, sobre o uso do reconhecimento facial, e o senhor nos mostra como que é importante combinar reconhecimento facial com outras características, como a risada bem marcante da pessoa. No meu caso, seria o sotaque, né? Com um sotaque mineiro bem marcante. E também achei muito interessante a fala do senhor sobre o uso das redes sociais. Acho que é talvez uma das questões que a gente precisa debater mais na investigação de homicídios, né? Em que medida as redes sociais podem mobilizar informações que podem ser utilizadas para a melhoria do trabalho policial. Dito isso, passo a palavra para a doutora Ana Vitória, a quem agradeço imensamente a participação aqui na noite de hoje. Mais uma vez, boa noite a todos. Para me apresentar, eu sou delegada no estado do Ceará, passei 3 anos no departamento de homicídios e hoje eu estou num projeto que se chama Dissuasão Focada. Vou falar sobre esse projeto no final da minha explanação, mas quero ressaltar a importância do debate sobre a investigação de homicídios. O homicídio, ele é o ponto culminante da orografia dos crimes. O homicídio choca e muitas vezes é usado pela mídia de forma política, de forma manipuladora, para causar uma sensação de insegurança. Esses dados são fontes de governo para colocar o Estado como seguro ou não seguro, o que influencia em diversos setores, turismo, economia e etc. Para uma resposta eficaz ao crime, se passa pela importância do inquérito policial. O tempo, ele milita contra a investigação do homicídio. E nós sabemos aqui o quanto a fase processual ela é determinada pela fase pré-processual, pela fase de investigação, pelo inquérito policial.
E aí eu falo de entender a importância desse procedimento administrativo. Eu entendo o inquérito policial como um filtro no Estado democrático de direito, como um dos principais fatores para garantir a dignidade da pessoa humana na persecução penal. Por quê? Um bom inquérito, uma boa investigação, culmina em uma resposta célere, e uma resposta eficaz, evitando outras vitimizações. Frente a isso, temos que entender a peculiaridade da investigação de homicídios. Principalmente, vou falar na minha realidade do estado do Ceará, onde temos que colocar o suspeito no local do crime e entender a baixa motivação pessoal dos homicídios. Como assim? Hoje, uma das principais motivações de mortes no estado do Ceará é a guerra entre grupos criminosos rivais. Frente a isso, é difícil colocar esse suspeito no local do crime sem o uso de provas periciais, de provas tecnológicas, de fontes abertas. Ressalta a importância de afastarmos um direito penal simbólico, onde os nossos governantes acreditam que vão resolver o problema da alta de homicídios, do grande número de homicídios, criando leis simbólicas, como vamos transformar o homicídio contra mulheres, o feminicídio, num crime hediondo. Isso não vai baixar o número. Precisamos de uma, realmente, valorização da polícia como um todo, valorização de tecnologia, de estrutura, para darmos essa resposta. Frente a essas peculiaridades, falo que ainda hoje a testemunha tem sido o principal fonte de prova. Elementos de informação colhidos no inquérito são feitos basicamente hoje através de provas testemunhais. Por quê? A tecnologia, ela não está presente em todas as delegacias, em todas as unidades policiais. Ainda não temos um sistema de guardião em todas as delegacias. Extratores de dados de celular também são poucos e restritos, não fica à disposição. O baixo número de peritos, o que demora na resposta e, consequentemente, na elucidação do crime. Ainda dependemos de testemunhas que, frente a essa ameaça de grupos criminosos, se tornam uma próxima vítima, uma possível próxima vítima, tanto de um homicídio como também de expulsões da comunidade. Frente a isso, trabalhamos aqui muito com programas de proteção de testemunhas. Usamos aqui a testemunha X, uma testemunha que a identificação, a qualificação fica restrita ao delegado, ao Ministério Público, ao juiz e o defensor do acusado. Frente a isso, com assinatura de termos. Programa de proteção que inclui mudança de identidade, mudança de estado, proteção em abrigos, mas, infelizmente, ainda é pouco. Isso tem que ser difundido, toda essa estrutura. Trabalhamos também com um sistema de gravação frente a testemunhas-chaves, bem como a confissão do próprio suspeito, porque é muito comum que na fase processual não se ache mais as testemunhas, com medo elas saem de sua residência, ou até mesmo elas mudam o depoimento oferecido naquela fase pré-processual durante a investigação, bem como o investigado muda a sua versão dos fatos. Com uma gravação na presença de um advogado, mostrando toda a realidade, sem tortura, sem ser constrangido, isso mostra a veracidade da investigação. Frente a isso, temos casos de resolução bastante célere, com apenas as gravações que foram repetidas em juízo e postas sobre o contraditório. Local de crime, interessante falar, aqui no Ceará temos uma equipe própria para o local de crime e que se dirige de forma imediata. Precisamos da educação de se resguardar esse local de crime que passa tanto para os policiais militares, os próprios policiais civis, a mídia, a população. As provas periciais estão se perecendo frente a essa falta de informação. E agora eu vou falar sobre o meu programa, o programa que hoje eu participo, da dissuasão focada.
relembrando o fato de o homicídio estar interligado a essa ação de organização criminosa. Esse programa se baseia numa política norte-americana, que conversa com o movimento Lei e Ordem, que conversa com o movimento das janelas quebradas, que busca dar efetividade, dar legitimidade à polícia, através da resolução, através de penas, do endurecimento dessa punição ao homicídio e aos crimes mais graves. Frente a isso, dentro de delimitação de pequenas áreas, onde há uma intensa prática de crime, o projeto atua para identificar o motivo daqueles homicídios. Se existem uma rua que faz ligação com a outra, que são grupos rivais, quem são os líderes? Busca-se identificar os líderes, da onde a ordem está sendo emanada. Muitas vezes, o líder nem na comunidade se encontra em condomínios de luxo, se encontra dentro de presídios. Descobrindo da onde vem a ordem, descobrindo a motivação, se faz relatórios nesse sentido. Relatórios que irão subsidiar a instauração de inquéritos por organização criminosa, por lavagem, pelas unidades policiais, que vão subsidiar prisão em flagrante desses líderes e que vão subsidiar também políticas públicas. Vou mencionar um exemplo. Existia uma comunidade onde um determinado grupo criminoso liderava uma área e o outro uma área adjacente. A creche, a escola, estava concentrada nessa área adjacente. Então, os jovens, as mães, os pais, teriam que ir para essa área adjacente e entrar num território inimigo, o que fazia com que aumentasse o número de homicídios, pois há uma guerra de território. Hoje, o executor ele nem conhece a vítima, apenas o considera como integrante de um grupo rival. Frente a isso, foi feito um relatório e encaminhado ao governo, aos nossos representantes, para que possam realizar uma política no sentido de criação de uma escola nessa outra área, como forma de diminuir. Buscamos também a prisão qualificada, através da busca dos líderes, com a desestruturação da organização criminosa, o que faz com que se diminua o homicídio, principalmente durante um tempo, porque os executores, os cavalos do crime, eles são facilmente substituíveis. E, por fim, a questão das visitas, a presença da polícia. Há um sistema de prevenção que, além que fala que a pena gera uma prevenção geral. E nós acreditamos que a punição, no sentido de visitas, de mostrar, eu estou sabendo o que você está fazendo, e isso não vai ficar impune, gera uma prevenção geral ao crime de homicídio, no sentido de mostrar que o fato não vai ficar impune e que o ordenamento jurídico ele está em vigor. Então, há uma visita tanto às famílias dos suspeitos, desses líderes, bem como uma visita no sistema prisional, falando que nós sabemos que as ordens estão sendo emanadas daí e que serão tomadas providências nesse sentido. Então, é um projeto novo que está gerando uma grande repercussão aqui no combate ao homicídio. Muito obrigada, doutora Ana. Acho que a senhora também trouxe questões muito interessantes aqui para o nosso debate, como o fato de como a questão do tempo e a questão da apuração presa ainda de testemunhas. Então, acho que a nossa primeira pergunta, que é inclusive a pergunta de uma das pessoas que está nos assistindo, que é o Antônio Ribeiro, da Bahia, é a seguinte: recentemente o Instituto Sou da Paz lançou um relatório dizendo que o índice de elucidação de homicídios no Brasil gira em torno de 33%.
Em São Paulo, esse índice é um pouco maior, de 54%, e para o Ceará não temos dados estatísticos. Por que é tão difícil elucidar um homicídio no Brasil? O doutor Igor falou um pouco sobre a questão da perícia, o doutor Antônio destacou uma questão que a gente problematiza pouco, que é a quantidade de trabalho, né? Ou seja, a sobrecarga dentro de algumas unidades da polícia, e a doutora Ana trouxe essa questão do tempo e da apuração presa-testemunha. Mas, além de, como que esses fatores se combinam e complicam do ponto de vista de se chegar a quem é o responsável por aquela conduta especificamente? O que os senhores têm para aportar nesse debate? Então, para que a gente possa começar essa discussão, eu vou passar para cada um dos senhores, vou aqui controlar o nosso tempo de novo, e vamos começar, então, seguindo a mesma ordem, caso não seja um problema. Começando com o doutor Igor, depois o doutor Antônio, e depois a doutora Ana. Doutor Igor, a palavra é toda sua. Realmente, quando se fala em enfrentamento de homicídios e diminuição das estatísticas criminais desse tipo de delito, é importante nós considerarmos que trata-se de uma questão complexa, trata-se de uma questão que envolve desde aspectos sociais, como o desemprego, como o consumo de drogas, né, a dependência de drogas, questão da educação, que sempre é um dos principais caminhos para ajudar a diminuir esse tipo de problema, mas além desses aspectos sociais, nós não podemos nos esquecer da importância dos investimentos em inteligência e segurança pública, isso pode ajudar a enfrentar esse problema. A valorização do policial, o professor Rafael Alcadipani fala bastante da importância, né, de valorizar o policial, e pensamos no mesmo sentido, que além de valorizar, é muito relevante o fortalecimento das polícias judiciárias, como já apontado nesse debate, e a chamada autonomia das polícias judiciárias é um ponto importante para que se busque diminuir a impunidade, independente do crime, mas quando falamos em enfrentar o problema dos homicídios, é um aspecto relevante. Também defendemos uma atuação mais coordenada entre governo municipal, porque isso aqui tem que partir da base, isso tem que envolver governo municipal, governo estadual e o governo federal. O Sistema Único de Segurança Pública é um ponto importante para promover esse tipo de ação. Então, não dá para enfrentar homicídio, não dá para pensar em diminuir os índices desse tipo de crime sem pensarmos em todos esses aspectos. Então, eu penso que quando se fala no enfrentamento desse tipo de problema, envolve todas essas facetas. E isso deve ser coordenado pelo Sistema Único de Segurança Pública, isso deve ser mais estimulado, né? Um enfrentamento desse tipo de problema, mas não pensarmos que é um problema exclusivo de polícia, é um problema social também, e cada um tem que fazer a sua parte para que menos pessoas percam suas vidas em razão da violência. Muito obrigada, doutor Igor. Doutor Antônio, e o senhor, o que aporta a este debate? Olha, a polícia só entra quando o fato aconteceu. Nós temos o trabalho preventivo? Sim, temos o trabalho preventivo. Tem uma resposta da investigação? Temos a resposta da investigação. Só o que ajuda também a diminuir o índice de homicídio e cair o índice de homicídio é uma questão multidisciplinar. Nós temos que botar na cabeça que na área periférica, o que a periferia tem? Além de rua esburacada, falta de água, falta de luz, falta de educação. Não tem nada que traga essas crianças, ou que retire esses jovens, né, do mundo da criminalidade. Se você não tem esporte, não tem educação, não tem saúde, fica muito difícil você ficar a cargo da polícia, né, resolver esse tipo de situação. Há necessidade de outros órgãos, né, também participarem desse tipo de profilaxia da sociedade. Não é só a polícia. A polícia vai no fato, porque nós temos que prender, temos que investigar, tirar o criminoso da rua, perfeito. Mas como fazer para diminuir esse tipo de situação que o cara precisa de esporte, precisa de lazer? É a única maneira que vai fazer com que isso realmente caia. Nós temos exemplos aqui concretos do Capão Redondo. Era um índice absurdo de homicídios que caiu com base ao quê? Não só na investigação,
mas o trabalho das forças de segurança, trabalhando junto com a comunidade, junto com outros setores da sociedade, que fizeram o quê? Arrefecer esse tipo esse índice criminoso, né? Que se mede o índice de criminalidade pela quantidade de homicídios que você tem numa determinada região, o IDH. Então, não bastou só o trabalho da polícia, que foi importante, não bastou só. Nós temos aqui, né, o provimento 32, que garante até então, né, a testemunha, o seu velamento, né, contra a sua identidade, mas, paralelo a isso, a própria sociedade se aliando com a polícia, levando o quê? Trazendo para aquela região que nada tem, o quê? Lazer e educação. Sem isso daí, a gente vai enxugar gelo. Isso é uma prova cabal de como o homicídio acabou caindo aqui. Muita gente questiona, mas por que o índice de homicídio é grande no Brasil? Veja bem, a partir do sucesso que teve as investigações de homicídios aqui na capital de São Paulo, isso se multiplicou para outros estados. Se criou departamentos especializados em outros estados do Brasil. Isso daí está crescendo, né? Especializando o policial, mas sem esquecer o quê? Do comprometimento que a sociedade tem que ter. Não adianta ficar sentado achando, a polícia não faz nada, que eu também não faço nada. A polícia faz a sua parte. Né? Investiga, tenta chegar na autoria. Geralmente, o homicídio, nós temos o quê? Uma proximidade muito grande com a magistratura e com o Ministério Público. Se conversa bastante esse setor do sistema de justiça criminal, né? E a resposta aqui em São Paulo foi dada dessa forma, mas sem esquecer o fator multidisciplinar, ou seja, não basta só a lei, não basta só o sistema de justiça criminal, tem que ter um comprometimento da sociedade como um todo, de levar lazer e oportunidades para essas pessoas. Se caso contrário não tem isso, esse foi o resultado que aqui deu certo, né? E nós tivemos o mesmo problema de grupos criminosos, facções que cresceram, de 93 para cá. Nós tivemos também o evento droga, nós tivemos o evento de violência contra gênero, seja ele qualquer desses tipos. Eu já falei aqui anteriormente, nós tivemos problema de gênero, por o cara ser morto porque ele ser homossexual ou ser morto porque ele ser do Nordeste. Mas esse é o trabalho que a polícia faz, e esse trabalho de conscientização tem que ser feito através da escola e dos órgãos, né, da sociedade civil. É uma maneira de você abrir a mente da população, abrir a mente do possível agressor, para ele poder também a sociedade se transformar. A polícia entra quando ocorreu a morte. Ocorreu a morte, o trabalho é o quê? O DHPP, o GEACRIM, aqui em São Paulo, que vai para o local, o pessoal que investiga, usa as técnicas que estão à nossa mão. Caiu? Caiu. Mas só para isso enxugar, ou seja, não para acabar, mas para diminuir. São Paulo são em torno de 6% a queda de homicídio, né? O índice IDH, para quem tinha quase 90 por mês, cair dessa forma, no espaço de 12, quase 15 anos, né? A resposta foi dada pela polícia e foi dada pela sociedade também em determinados locais. Eu acho que sem a participação da sociedade, sem a participação de levar cultura, lazer e educação para áreas periféricas, a tendência é enxugar gelo. Muito obrigada, doutor Antônio. Doutora Ana, a palavra é toda da senhora. Irei pontuar algumas características do que eu passei durante as investigações que foram favoráveis e alguns pontos que aumentaram a dificuldade na elucidação. Queria só iniciar falando que a polícia é apenas a ponta do iceberg. Não só a atuação da polícia vai ser responsável pelo aumento ou a diminuição do homicídio. Precisa entender que é uma questão de política pública, é uma questão muito além do que a persecução penal. Então, o primeiro grande ponto que se precisa fazer é a questão da valorização da polícia. Valorização em termos de infraestrutura, em termos de tecnologia, em termos de pessoa. Os policiais precisam estar motivados, precisam ter garantias, precisam ter bons salários. Isso é crucial para uma polícia forte e que elucide os crimes. Falo da comunicação direta com o Ministério Público, com os promotores que atuam no júri, no sentido de
a conversa incrementada, a robustez ao inquérito e também a possibilidade de medidas cautelares mais céleres, como eu falei aqui, o tempo ele milita contra a investigação. Falo com a comunicação com a própria comunidade, você precisa entender a área para a qual você está investigando aquele homicídio, você precisa saber a razão, o motivo, saber o dia a dia e o que pode se fazer até para prevenir. Se eu sei que um líder ele é responsável por mandar, né, o aumento dos homicídios, eu irei falar com o sistema prisional de uma forma para aumentar a segurança, de evitar que se entre qualquer mecanismo de comunicação. Falo também com a comunicação com a própria comunidade no sentido de passar segurança. Eu recebia muitas denúncias anônimas, nós criamos um canal de comunicação direta via WhatsApp, o que facilitou, porque a população pode não falar naquela hora do depoimento oficial, mas ao sair, frente à segurança, frente à presença da gente na comunidade, direcionava muitas vezes a investigação. Falo também do papel, da importância do local de crime. Muitas vezes ele é deixado de lado. Então, é importante essa educação no local de crime. O corpo de delito, que não se restringe ao cadáver, ele fala. Então, não tocar em munição, preservar celulares, não restituir nada sem a presença da autoridade policial. E a questão da perícia. Precisamos fomentar a eficácia das provas periciais, no sentido do aumento no número de peritos, do aumento do número de estrutura, para que essas respostas sejam dadas de forma célere. E, por fim, a robustez do inquérito policial ajuda por demais a uma situação de não impunidade. E isso acaba fazendo um papel, como eu falei, de prevenção geral, mostrando que a polícia está lá, está agindo, e se você matar, se você infringir a lei, você será punido. Muito obrigada pelas explicações, acho que os nossos ouvintes também estão bem interessados, porque já tenho aqui algumas outras perguntas. Vocês destacaram bastante a questão do que pode ser melhorado do ponto de vista da investigação policial, como essa maior colaboração com a comunidade, como essa maior integração entre os órgãos de justiça, a criação do departamento especializado, né, a importância de se ter um sistema que seja mais operativo do ponto de vista dessas diversas conexões entre várias partes. Mas e hoje, no cotidiano da polícia? Quais são os maiores problemas que vocês encontram? Ou seja, vocês falaram muito do que pode ser melhorado, mas o que é que tem de dificuldade, né? Ou seja, qual que é o diagnóstico que vocês fazem do ponto de vista dos maiores entraves relacionados à investigação por homicídio? Quais são, ou dito de outra maneira, quais são os casos mais fáceis de serem elucidados e quais são os casos mais difíceis de serem elucidados? Por exemplo, o Alexandre Rocha, do Distrito Federal, destaca a questão da prisão em flagrante, né? Em Brasília, que é no Distrito Federal, que é um dos locais do país que tem maior taxa de elucidação, você tem um percentual muito pequeno de homicídios que foram registrados por meio do flagrante. Quais são as outras informações que, na opinião de vocês, ajudam na elucidação do caso, e outras que dificultam para além, por exemplo, da prisão em flagrante? Doutor Igor, a palavra é do senhor. O primeiro aspecto que eu queria considerar é sempre a necessidade de mais policiais motivados, policiais com uma boa saúde mental, policiais que estejam, que se sintam valorizados. Então, esse é um ponto que ele precisa, em qualquer lugar, em qualquer instituição, isso é um ponto importante. Outro aspecto que muitas vezes atrapalha uma investigação é o local do crime, né? A necessidade de preservação daquele local do crime. Porque hoje, em razão das novas tecnologias ou das novas possibilidades investigativas, é muito interessante. Eu preciso colocar para carregar meu computador aqui, que eu acabei de perceber que está acabando a bateria. Só um minutinho. Mas, eu peço só um minuto.
Enquanto o doutor Igor vai recarregando o computador dele, eu gostaria de pedir para o doutor Antônio aportar, com a sua experiência, quais são os fatores que mais ajudam e os que mais atrapalham na elucidação de homicídios. Fundamentalmente, é que o Igor estava falando, é a preservação do local. Como eu disse na primeira fala, nós não temos uma cultura de preservação aí em todo o Brasil, né? E aqui em São Paulo, especificamente, no auge, né, do maior índice de homicídio, foi elaborado na época pela Secretaria de Segurança Pública, o secretário na época, o secretário e o secretário adjunto, eles eram oriundos do primeiro Tribunal do Júri. Era o doutor Papaterra Limonge, que era o adjunto, e o doutor Marco Peteruzzi, que era o secretário. E da experiência que eles tinham, né, com os inquéritos, né, que muitas vezes viravam processo, outros que não viravam, por quê? Pela falta de preservação. Assim que eles foram guindados, né, a secretaria foi, por eles, elaborado, né, aqui a resolução SSP 382, que dá para e passo, né, os caminhos da preservação pelo primeiro policial, que atende o local de crime, até a comunicação com o delegado da base territorial, se ele não conseguir esclarecer, visualizar que não chega ao conhecimento, acionar o DHPP. Então, fundamental é a preservação, em qualquer delito, não só no homicídio. No homicídio já é uma característica, né, da preservação do local. Nos outros tipos de delitos, como patrimoniais, é mais complicado, que a família vai, ou a vítima vai lá, ela mesma mexe, acaba no caso, maculando o local. Mas, primordialmente, para um homicídio ser resolvido, é fundamental a preservação. Né? Sem a preservação, não tem como. As dificuldades que se tinha na época, né, era justamente qual? A lei do silêncio, que foi rompido pelo provimento 32. Isso não quer dizer que resolveu todos os problemas da polícia com o provimento 32. Não, muito pelo contrário. Era só o pontapé inicial para você continuar a investigação. Essa testemunha que presenciou o crime, era dado um nome, né, fictício para ela, não colocava qualificação, a oitiva dela, né, com nome e qualificação, ficava no envelope pago, que era encaminhado para a justiça, e nós mesmos da polícia, né, sobrevindo o esclarecimento, levamos essa testemunha até no dia, né, tanto para a parte de instrução, primeira parte do júri, como para o plenário. Né? A importância dessa testemunha qual é? Ela nos dá dados, nós continuarmos a investigação e muitas vezes ela não ser levada, né, ao tribunal. Com base daquilo que ela disse, foi falando de tal, assim, assado, nós procuramos o quê? O que é fundamental no homicídio, a prova técnica. Né? Localizar a arma do crime, localizar outros fatores que nos levem a essa condenação. Nós temos aqui, e a grata sorte, que como foi estruturado o Departamento de Homicídios, nós temos uma perícia própria, um núcleo próprio de perícia que nos auxilia bastante. Temos também os nossos papiloscopistas. Então, quando a gente vai a campo, vai para o local de homicídio, nós vamos com toda essa infraestrutura. Né? Nós temos o perito que vai com a gente, o fotógrafo, o policial, temos o PAP para colher as digitais. E hoje, mais recentemente, nós temos o EIFES, né? Que é do IRGD, do DIPOL, né? Que é uma divisão do DIPOL, que nos auxilia muito na identificação pelo quê? Pelo fragmento que você pega talvez no estojo, no projeto, no local do crime, ele é encaminhado para esse software vai lá e acaba separando, né, um número X de pessoas até você, por eliminação, chegar no possível autor. Tem muito sucesso esse tipo de ação nos crimes contra o patrimônio e também no caso do homicídio, né? Auxilia bastante a gente nesse trabalho. As dificuldades são aquelas, são a lei do silêncio, que perseverem em alguns locais, né? E a gente entende que, principalmente na área periférica, né, acaba tendo esse fator que acaba dificultando, que é outro caso que tem um índice um pouco maior de homicídios, mas mesmo assim, graças a Deus, estão conseguindo, né, manter esse índice de esclarecimento e essa diminuição de homicídio. Muito obrigada, doutor Antônio. Vamos então passar para a doutora Ana e depois voltamos ao doutor Igor, porque aí o computador dele vai estar um pouquinho mais recarregado. Ficou medo de a gente passar agora e a bateria não dar conta. Doutora Ana, a palavra é toda da senhora.
Então, é notório, né, a repetição das nossas dificuldades, seja no estado do Ceará, em São Paulo, a questão da necessidade de valorização da polícia judiciária, no sentido de valorização tanto pessoal dos nossos policiais, bem como de infraestrutura, de possibilitar a celeridade das investigações, com cursos, com instrumentos, com respostas rápidas, com essa conversa com a perícia especializada. Achei muito importante essa atitude lá em São Paulo de ter uma perícia vinculada. Então, tudo isso são circunstâncias que dificultam nossa investigação justamente por essa falta de valorização. Queria responder duas perguntas que foram postas aqui. Primeiro ponto, quanto ao flagrante. Infelizmente, nossa população ainda está vinculada à eficácia de uma investigação a uma prisão célere. Mas isso não quer dizer nada para o resultado final do que o inquérito busca, que é justamente punir os culpados na fase processual. Precisamos de uma robustez. Se você não tem elementos suficientes, vai perder a legitimidade de toda uma investigação, isso também frente à população, uma prisão sem fundamentos, uma prisão que não será mantida, que será relaxada, e o infrator vai passar em frente aos familiares da vítima rindo. Fui preso e fui solto. Então, é melhor privilegiar a robustez dos elementos de informação para que, no final, esse suspeito, esse investigado, ele venha a ser realmente condenado. Então, é só a questão de mudança de foco. A prisão ela é importante por demais para evitar reiteração, para mostrar a eficácia do ordenamento jurídico, mas ela tem que ser pensada, ela tem que ter todo um trabalho para que ela seja mantida. Então, por muitas vezes é difícil fazer um flagrante numa investigação tão complexa que é o crime de homicídio. Algo também que eu queria ressaltar é a mudança de foco que está acontecendo, principalmente com esse programa que eu venho participando. Muitos ainda se focam na criminalidade pobre, né, dentro de comunidades, sem infraestrutura, e hoje o foco é prender os líderes, prender os mandantes, que muitas vezes estão dentro de condomínios de luxo, que estão frequentando a alta sociedade, que filhos estudam em colégios, os melhores colégios do Estado. E é justamente através dessa dissuasão qualificada, focada em líderes, que busca se desestruturar o grupo criminoso, mexendo em um dos seus principais pontos, que é o financeiro, o que vai possibilitar uma desestruturação e uma prevenção de diversos crimes. E, por fim, a questão, algo que eu vinha trabalhando, mas por falta de infraestrutura de policial, fica difícil. O homicídio, ele dá sinais por muitas vezes. O homicídio, principalmente quando um homicídio motivado, um homicídio pessoal, ele dá sinal através de crimes de menor potencial ofensivo. Mas, por falta de policiais, por falta de infraestrutura, nós sabemos a demanda que existe. Esses crimes de menor potencial ofensivo, como uma ameaça, uma injúria, uma calúnia, eles são deixados de lado. Existiram casos onde a pessoa fazia reiteradamente um boletim de ocorrências sobre ameaça, que ia ser morto, que estava sendo ameaçado, mas isso não era investigado por falta de estrutura. Então, por muitas vezes, esses homicídios eles também podem ser evitados frente a uma análise qualificada desses crimes de menor potencial ofensivo que dão sinal. E isso se tornou gritante durante as minhas investigações de feminicídio, onde a vítima ela mostrava que seria morta. Então, é possível, além da punição, a prevenção. Muito bem, doutora Ana, muito obrigada pelo seu comentário. Doutor Igor, a palavra é toda sua. Apenas estava comentando, e depois foi muito bem falado pelo doutor Araújo, da importância, então, também do local do crime. Então, o local do crime hoje, ele nos oferece uma enorme possibilidade de elementos que ajudem a elucidar aquele delito,
desde impressões dactiloscópicas, né, as impressões digitais do autor do crime, desde amostras de DNA que vão permitir comprovar que aquele autor do crime esteve lá naquele local. Então, tudo isso é muito importante e falta uma maior conscientização de todos os integrantes da segurança pública que eles devem preservar o local do crime. Então, isso nas academias de polícia, isso tem que ser sempre incrementado e nós observamos que é um ponto importante. Além disso, pensamos que o Estado de São Paulo tem uma das melhores estatísticas do país quanto à elucidação de homicídios. Isso demonstra que a gente tem muito a melhorar, mas estamos no caminho certo. Notoriamente, temos muito a melhorar. Pensamos também que o enfrentamento de organizações criminosas ajuda a combater esse tipo de crime. Defendemos um pacto pela vida que envolva desde governo municipal, estadual e federal, e também, um outro aspecto, né, a sociedade civil organizada que deve participar disso, a existência dos conselhos comunitários de segurança, os CONSEGs aqui no estado. Em todos os municípios temos pelo menos um CONSEG. Isso é importante porque é uma forma do cidadão comum participar mais, e essa aproximação entre segurança pública e comunidade é muito importante. Isso ajuda a melhorar a elucidação de crimes, ajuda também as pessoas a acreditarem no trabalho da polícia, a confiar e colaborar. E, por fim, outro aspecto importante é a valorização dos policiais, como já falado antes, e a autonomia para que o policial civil, para que o policial militar tenha condições de enfrentar a criminalidade da melhor forma possível. Muito obrigado, doutor Igor. Doutor Igor, o senhor traz uma questão que é muito importante, que é a confiança da comunidade na polícia. Os estudos internacionais mostram que quanto maior a confiança da comunidade na polícia, maior a possibilidade da comunidade colaborar para a elucidação de diversos crimes, inclusive o homicídio, rompendo aí a lei do silêncio que o doutor Antônio mencionou. E aí minha pergunta para vocês é a seguinte: e é uma pergunta também baseada em uma parte aqui da Inaê Soares. A Inaê Soares nos diz o seguinte: de acordo com o relatório do IPEA, 78,4% dos residentes no Norte e no Nordeste admitiram que têm muito medo de ser vítimas dos assassinatos de assassinato pela polícia, 85% na região Nordeste. Como é que a gente cria, então, pontes de comunicação entre polícia e sociedade num país que é reconhecido pelas elevadas taxas de letalidade policial, o que cria esse enorme afastamento da comunidade e essa enorme rejeição, como o doutor Antônio destacava, a partir da lei do silêncio? A palavra é de vocês, acho que o doutor Antônio quer começar, querer abrir o microfone. A palavra é toda do senhor. Aqui em São Paulo, no que tange a letalidade, isso desde 2011, né, toda ocorrência que envolva policial, né, que em tese, né, agiu dentro, né, vai se apurar a legitimidade daquela conduta dele. Né? Aqui em São Paulo, a investigação ainda continua, né, pela mão do DHPP e também pelo setor de homicídios da Corregedoria da Polícia Militar. Então, esse local é feito, que não era feito antigamente, nos áureos tempos, lá para trás, das resistências seguidas de morte. Hoje é morte em decorrência de oposição e intervenção policial. Nós temos bastante hoje aqui em São Paulo, né? E no Brasil como um todo, pelo noticiário que chega. A partir de 2011, nós estamos, né, aqui em São Paulo está se dando esse combate. Por quê? Não só na especialização dessa investigação, mas também através de cursos, né, de como o policial, né, deveria se manter perante a sua comunidade. Né? É uma maneira de sensibilizar esse policial, que o policial vem de onde? Vem do povo. Né? Então ele não pode jogar o passado dele pela janela. A maioria do pessoal, o policial é o violento, hoje em dia os índices tendem a cair, estão caindo. Né? Então essa resposta quando há a violência, ou seja, a morte, né, é feita a apuração, feita a perícia, a equipe, né, do GEACRIM aqui em São Paulo vai para o local, a equipe da Polícia Militar também vai para o local, e ali que faz todo o processo de levantamento desse local por câmeras, tentando chegar, né, se realmente aquilo que ocorreu foi uma conduta legítima ou foi o quê? Ou foi um teatro. Ou seja, através daí se
utiliza de Prodesp, se utiliza de vários meios para saber se aquela morte realmente ocorreu ou ela foi fabricada naquele momento. Então, a partir daí, muitos, né, policiais ou mal policiais, podemos dizer assim, que agiram com esse tipo de conduta são levados à barra dos tribunais. Né? E a conscientização que é feita pelas academias, né, de como tratar. E hoje, principalmente aqui em São Paulo, com a questão do racismo, está se levando, né, mais a sério esse tipo de conduta, esse tipo de esclarecimento para romper o racismo estrutural. E quando fala que o pessoal no Norte e Nordeste teria medo de ser morto pela polícia, como você mesmo disse agora, Lilian, a realidade é em todo local. Eu tenho um filho que tem 19 anos. Você acha que eu não tenho, quando ele sai, eu não fico preocupado? Não de ser assaltado, ou talvez, por uma questão estrutural, ele não parar de ser morto? É lógico que eu tenho. E essa é uma realidade que todos nós temos no dia a dia nosso, que nós estamos, a polícia está tentando romper, através das suas próprias academias, que é o quê? Ela tenta romper com esse tecido, com esse tipo de situação, né? Digamos assim, que já vem de anos no Brasil, com o racismo estrutural. E a polícia não pode ser, não podemos ser eternamente capitães do mato. Né? Nós temos que agir dentro, já que nós tivemos uma mudança em 88 constitucional, e hoje nós temos que caminhar, né, para o rompimento desse tipo de situação. Muito obrigada, doutor Antônio, muito esclarecedor o seu comentário. Doutora Ana, e a senhora, o que tem a dizer sobre essa questão, já que a Inaê mencionou aí o índice, inclusive, do Nordeste? Um dos fatos que estão tratando aqui para diminuir esse índice é justamente a investigação especializada. Quando há uma morte por intervenção policial, o órgão responsável pela investigação não é a própria instituição. Será investigado pela corregedoria, um órgão independente. Então, justamente, isso aumenta a questão do temor, né, do policial em praticar algum tipo de crime. Algo bem importante é a questão dos cursos, do investimento em armamento, do investimento em proteção a esses policiais, o que evitaria, né, disparos de forma irresponsável. Mas eu preciso ressaltar aqui que temos que falar sobre a demonização do policial. O fato de que a bala perdida, né, nos termos midiáticos, sempre sai da arma do policial. É incrível. A demonização. E isso gera uma crise nas nossas instâncias de persecução penal, frente a um levantamento de que a polícia seria bandida, que a polícia seria ineficiente. Isso gera uma sensação de medo, de impunidade e, consequentemente, vai se reverter em investigações ineficientes, porque vamos perder o apoio da comunidade que faz, sim, que fomenta o resultado das investigações. E a pergunta que eu deixo aqui é a quem interessa a desvalorização do inquérito policial? A quem interessa a demonização dos policiais? Visto que estamos chegando nos donos que estão em condomínios fechados, dos donos que estão sentados em cadeiras de importância, que estão dentro dos poderes, e uma polícia forte, uma polícia estruturada, assusta. Então, temos que ter cuidado com a avaliação real dos dados, sem uma visão, né, disturbada pela mídia. Muito obrigada, doutora Ana. E o senhor, doutor Igor, o que tem aí a nos dizer, a partir da sua experiência, sobre essas questões? Um ponto que eu considero relevante é a adoção da filosofia de polícia comunitária para aproximar a polícia e a comunidade é um ponto importante. Isso não é só teoria, isso dá para fazer na prática. Temos falado bastante que isso tem que envolver desde a Guarda Civil Municipal, que já é visceralmente geralmente adota esse tipo de filosofia, mas também por parte da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Cada um tem que fazer a sua parte. Por alguns anos, eu desenvolvi alguns projetos, inclusive foi o tema da minha dissertação na monografia, né, da minha dissertação na pós-graduação. Tenho escrevido um pouco sobre isso, logo devemos publicar alguma coisa sobre esse tema,
mas eu adotei um projeto que eu denominei Polícia Civil Comunitária, que tinha justamente esse objetivo, e pensamos que esse que é sempre o caminho. Consideramos também que deve haver um esforço, mas um esforço eficaz por parte das academias de polícia e das chefias das instituições, para que seja intensificado essa conscientização do policial, que ele deve enfrentar o racismo. O racismo é, sim, um problema sério, então não dá para falar que não existe racismo, é uma questão muito grave, e também que o policial deve respeitar os direitos fundamentais das pessoas, os direitos fundamentais desde as vítimas, porque a vítima que procura uma delegacia também, ela tem que ser observada como vítima. Muitas vezes ela não pode ser vítima duas vezes, ela não pode ser vítima na rua e na delegacia também, mas também respeitar os direitos fundamentais do investigado. E eu não posso deixar de falar, até no sentido do que a doutora Ana Vitória comentou, que muitas vezes a gente observa uma visão tanto também estereotipada por parte da sociedade quanto à atuação da polícia. Muitas vezes existe um certo exagero, sim. O policial está agindo dentro da lei, mas muitas vezes as pessoas entendem que aquela conduta não seria correta. Por exemplo, tem sido muito criticada a utilização de determinados bancos de dados por parte dos órgãos de segurança para enfrentar a criminalidade. Ou outras questões que são muito relevantes e a gente considera isso importante. É importante a gente observar também a polícia sem preconceito, de forma sem estereótipos. Eu acho que estamos no caminho certo, no Brasil todo, policiais, eles devem continuar a ser conscientizados a respeitar os direitos fundamentais das pessoas. Muito obrigada, doutor Igor. Agora vamos para a nossa última pergunta, infelizmente, porque eu estou achando esse debate aqui simplesmente fantástico. Acho que o Fórum foi muito feliz em escolher os senhores como expositores. E aí minha última pergunta é a seguinte: todos vocês destacaram muito a questão da formação de policiais, da academia, e até mesmo experiências de outros países de policiamento comunitário. Em que medida ou de que maneira é possível pensar em pontes entre as universidades, os institutos de pesquisa, que possam auxiliar na melhoria da elucidação dos homicídios? Qual seria o papel das universidades, de outros institutos, algo que é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, esse enorme intercâmbio, como que poderia ser fomentado esse tipo de estratégia dentro dessa lógica de uma melhor formação dos policiais e de preparação de uma academia mais voltada para a construção desse novo policial? Eu só peço a vocês que, além de responderem a pergunta, se despeçam um pouco da nossa audiência, porque o nosso tempo já está chegando ao final. Doutor Antônio, a palavra é toda do senhor. Olha, a academia da Polícia Civil aqui em São Paulo, hoje comandada pelo Dr. Júlio Gebert, deu dois passos, né, nesse sentido. Aproximação com o pessoal da GV, no curso superior de polícia, também para o pessoal que está fazendo o curso de promoção, isso acaba sendo fundamental. Mas nós carecemos muito, né, dessa vinda também da universidade até nós. A gente sabe que o trabalho que é feito, principalmente pelas universidades, isso é fundamental. Quando eu falo que o delegado de polícia é um operador de direito, é um cultor do direito, no caso específico, eu me sinto, né, aquela necessidade de ter um contato, um diálogo maior com o pessoal da antropologia, da sociologia, que em qualquer outro país do mundo, o delegado não está lá muito para o policial em si, lá, a figura do delegado é algo mais aqui do Brasil. Eu percebo que lá fora, em outras universidades, o cara busca estudar, né, muito mais a parte sociológica do que a parte jurídica que ele já tem conhecimento. Então, isso carece, até para levantamentos estatísticos, até para trabalhos que possam ser muito mais profícuos, né, no atendimento maior da sociedade. Então, é fundamental esse contato, né, essa aproximação entre a polícia e também as universidades. Mas também quebrando todos os elos e preconceitos que tem de um lado para o outro, até pela história recente do nosso país. Então, eu acho que seria fundamental para o crescimento dos dois, tanto para a polícia como um todo, e como para a universidade, né, lá nos seus bancos de pesquisa. Acho que isso daí nós carecemos, está sendo rompido essa
esse preconceito, esse outro preconceito, né? E estamos chegando a talvez caminhando a bom passo nesse sentido, principalmente aqui na Academia de São Paulo. A gente percebe que se busca, né, essa interface com a universidade. E já terminando minha fala, agradecer o Fórum mais uma vez por essa oportunidade, agradecer ao doutor Igor, à doutora Ana Vitória, né, por eu ter a honra de participar, né, dessa fala com eles, e de você também, Ludmila, que está aí nos seus afazeres na Universidade Federal, né, e coordenando esses nossos trabalhos nessa noite. Né? Um abraço também para o pessoal do Fórum, pela proximidade, foi um rompimento de pessoas, né, ligadas às universidades que romperam e vieram falar com a polícia. Eles, né, saíram, vieram nos procurar e nós estamos indo até vocês, né, graças a essa boa vontade, né, dessa instituição, que é profícua, né, para o crescimento da nossa segurança pública de uma maneira correta, né, uma maneira limpa e transparente. Concordo com o senhor, doutor Antônio. Espero que o Fórum nos ajude a construir ainda mais pontes de conexão entre a universidade e a polícia. Precisamos mesmo quebrar esses estereótipos. Doutora Ana, e a senhora, o que pensa sobre este tema? Quanto à educação, queria ressaltar aqui 4 viés. O primeiro, da própria academia de polícia, onde deve ressaltar a importância de disciplinas como polícia comunitária, disciplinas propriamente jurídicas, bem como a preparação, né, operacional dos nossos policiais, e merece, sim, um investimento especial. Questão da educação junto às universidades, né, a questão do policial ser convidado para debates, ser convidado para palestras, as próprias universidades também, uma política de visita, conhecer mais de perto, e justamente isso é feito de forma bem especial no estado do Ceará. Eu não tenho o que falar quanto a isso, a importância de ter delegados, de ter policiais, professores, dentro dos debates, autores de livros, o que antigamente não existia, tem mudado realmente a cabeça. As universidades nos procuram para que os graduados conheçam um pouco, tem visitas, então é bem legal esse debate e tem dado grande resultado, principalmente para diminuir as cifras negras, porque os alunos começam a ganhar, e os próprios professores, confiança e até relatar que estão sendo vítimas de crimes, principalmente quando a gente fala de violência doméstica. Outro viés importante é na mídia, participar de debates abertos à população em geral para quebrar, né, essa demonização, para demonstrar o que é a polícia, o policial de verdade. Pessoas que não merecem o cargo existem em qualquer instituição, não só na polícia, mas a maior parte dos nossos policiais hoje tem feito a diferença. E, por fim, o debate de educação dentro da própria política, participando de câmaras para políticas públicas, mostrando as nossas necessidades, porque ninguém é melhor do que os próprios policiais para demonstrar o que precisa ser feito para melhorar a elucidação dos crimes. Então, assim, acredito muito que um fórum como esse, um debate como esse, tem contribuído por demais para a melhoria de toda a segurança. Eu agradeço o convite, para mim é uma honra estar junto com o doutor Igor, o doutor Araújo, já me ponho à disposição junto com a Polícia Civil do Ceará para o que eles precisarem para troca de informação. Parabéns por conduzir com tamanha maestria esse debate, e para quem quiser pode me seguir lá nas redes sociais, Delegada Victória, e eu terei um prazer de conversar um pouco mais sobre os temas tratados aqui. Muito obrigada, doutora Ana Vitória. Eu também acho que essa mesa, a organização do Fórum foi muito feliz em colocar pessoas tão especializadas nesse tema e dar para nós um tempo razoável para que a gente possa, pelo menos, começar a debater esse problema da elucidação dos homicídios, que, como a gente já pôde perceber, é bastante complexo. Doutor Igor, a palavra é toda do senhor. Eu comungo o mesmo ponto de vista que o doutor Antônio e que a doutora Ana. As universidades, elas devem ser estimuladas a participar mais da segurança pública, a pensar segurança pública,
isso no âmbito da Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Eu fico muito tranquilo para falar, por acompanhar toda a atuação do diretor, Dr. Júlio Gebert, criando pontes, aproximando a academia das universidades e também de outros integrantes e órgãos da justiça criminal. Precisamos cada vez mais receber a universidade em nossas academias, como procuramos fazer, mas também inserir os policiais no ambiente universitário, participando, como esse evento, que não trata-se necessariamente de um evento universitário, mas um evento com uma das principais organizações que pensam segurança pública no país, que é a principal, né? Policiais participando, discutindo, debatendo nos seios da sociedade e das universidades, bem como estudando, policiais fazendo pós-graduações, mestrados, doutorados, pós-doutorados, com o fim de buscar uma polícia cidadã, mas também uma polícia que enfrente o crime com eficácia e com legalidade. Eu finalizo agradecendo ao doutor Antônio Araújo, a doutora Ana Vitória e a doutora Ludmila Ribeiro pelo privilégio de pensar como melhorar a segurança pública, a justiça criminal ao lado de vocês. Estamos todos ombreados com o mesmo objetivo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, doutor Igor. O privilégio foi todo meu de poder aprender mais com os senhores e de poder conduzir os debates, trazendo um pouco das perguntas da plateia, além de algumas curiosidades que sempre me despertam bastante interesse com relação a como que a gente caminha rumo a uma melhoria do ponto de vista da elucidação de homicídios. Agradeço também a nossa audiência, que nos brindou com perguntas maravilhosas, perguntas que, com toda certeza, motivaram muito o debate e a reflexão dos nossos convidados, e desejo a todos uma excelente noite. Até a próxima.